Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 46. Salmo 46. Todos encontraram? Amém. Leamos. Cântico sobre Alamote para o cantor entre os filhos de Corá. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolação tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Meus queridos irmãos, eu convido a todos a recitar o último versículo, todos numa só voz. Esse salmo é muito maravilhoso. Você está inquieto? Por quê? Você está preocupado? Por quê? Fique quieto, aquietai-vos e saber que Ele é. Ele faz, Ele realiza sonhos, Ele chega junto. Clama a mim e responder-te-ei. Coisas grandes e firmes tu não sabes. Vamos lá? Salmo 46, versículo 11. 1, 2, 3. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Quantos podem dar um glória a Deus bem forte? Aleluia, glória a Deus. Muito bem. Vamos orar agora. E para tanto convido aqui o diácono Gevan Varela, irá orar pelos enfermos. Já convido os irmãos que vão recolher dízimos e ofertas para a manutenção do trabalho do Senhor. E você tem a oportunidade de louvar o Senhor com suas rendas, com suas ofertas, em nome de Jesus. Irmãos, a oferta que vocês nós damos, né? É também uma maneira de adorar o Senhor. Viu? Você ofertando, você também está louvando e adorando o Senhor. Você está pensando que o Senhor Jesus não está vendo esse gesto tão amoroso seu? Sim, Ele está. Muito bem, Gevan. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Vamos orar agora pelos ofertantes, pelos dizimistas e por aqueles que estão enfermos, certo? A palavra do Senhor diz que Jesus dizendo que é o mesmo ontem, hoje e eternamente, né? Então Ele não mudou, Ele continuou o mesmo. Assim como Ele fazia no passado, operava, continua operando da mesma forma hoje em dia. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, por mais uma oportunidade que Tu tens nos dado, Senhor, de estar na Tua casa, Senhor, para que nós cultuarmos a Ti, Senhor, louvarmos o Teu nome, Senhor, agradecê-lo, porque somente Tu és
digno de receber honra e glória. Agora também te apresento, Senhor, todos os ofertantes, dizimistas, aqueles que vão ofertar, Pai. Que tu possas continuar abençoando, Senhor, derramando bênçãos grandes sobre a vida de cada um. E aqueles que ainda não podem, Pai, abre portas de trabalho, Senhor, alguma forma, Senhor, de emprego para esses que necessitam, para que em breve eles possam também contribuir para a tua obra. Te apresento também todos os enfermos da tua casa, Senhor, aqueles que estão precisando de cura. Chega, Senhor, porque tu és o médico dos médicos, tu és o médico por excelência, Pai. Também tu és um médico de perto e de longe. Atende o nosso pedido, nosso clamor. Vai ali nos hospitais, aqueles que estão precisando de uma cura, Senhor, muitas vezes em estado terminal. Mas tu podes curar todas as enfermidades, porque todas as enfermidades receberão o teu poder, Senhor, e logo elas serão expulsas, Senhor, e serão curadas. Pai querido, te agradecemos por todas as bênçãos, desde hoje para sempre. Amém. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. A paz do Senhor, amada igreja. Amém, igreja. Amém. O Senhor, nessa noite, Ele ministra aos nossos corações, dizendo: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te fortaleço com a minha destra fiel. Então o Senhor te diz nessa noite: eu te ajudo. Tem horas que a gente pode ficar angustiado, preocupado. Será que realmente Deus está cuidando dessa situação? Será que verdadeiramente Deus está cuidando desta causa? Mas Ele diz: descansa tua fé e a tua confiança em mim, porque eu estou cuidando. Amém? Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim, cuida da tua casa, Deus cuida de mim, na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois eu sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção, é preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim.
Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Amém. Agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Deus ainda é Pai. Deus cuida dos seus filhos. Aleluia, glória a Deus. Muito bem. Banda de Jade louvando ao Senhor. Com um hino, sem perca de tempo. Louvando ao Senhor. Depois os herdeiros também têm sua oportunidade. Banda de Jade, em seguida herdeiros. Em nome de Jesus. Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Vamos lembrar que o nosso Senhor é grande, infinita sua misericórdia. Grande é o Senhor, muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor e nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te
por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Glória a Jesus. Podem sentar, irmãos. Deus é grande. Ele é grande. O universo cabe na palma da sua mão. Olha só que coisa. Aleluia, glória a Deus. Herdeiros louvando ao Senhor Jesus. A paz do Senhor, igreja. A Bíblia nos diz o seguinte: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Viver com Cristo é um diferencial. Com Cristo nós percebemos descanso, nós temos descanso, temos tranquilidade, temos paz, temos calma. Vantagens de viver com Cristo. Vamos louvar o Senhor. Muito obrigado, Grupo Herdeiros, Conjunto Herdeiros, adolescentes. Deus abençoe vocês. Nosso desejo é que cresça mais e mais. Meus queridos irmãos, eu estava conversando aqui com o pastor
e ele disse que oração nunca é demais. É verdade, irmãos? Então vamos orar, fique de pé. Todos fiquem de pé agora e vamos fazer um clamor pelo Brasil, pelas famílias, pelos enfermos, por todos aqueles que estão precisando. Meus irmãos, aqueles que estão frios na fé, tem tanta gente em casa, irmãos, tanta gente em casa, sabendo que tem culto na sua igreja. Eu não estou me referindo só à Candelária não, mas nas igrejas em geral. O que a gente vê por aí, não, pouca gente. Graças a Deus que aqui tem um bom número. Contabilizamos aqui 83 a 85 pessoas. É um bom número, sim, com certeza. Está chegando mais. Mas tem igreja por aí, irmão, que está com 10 crentes, 12 crentes. Vamos fazer um clamor para Deus despertar esse povo agora em 2024. O povo está na dormência, estão na frieza espiritual. E precisamos orar, entregar a Deus, que Deus chegue, para que possam haver um despertamento, não só aqui em Candelária, mas no Brasil inteiro. Vamos orar pelo Brasil, pelas igrejas brasileiras, para Jesus dar vitória ao seu povo. O presbítero Bruno fará isso em nome de Jesus, logo após o pastor Eliezer estar assumindo o púlpito para trazer a mensagem da palavra de Deus, vinda do céu para o meu e o seu coração. Bruno. Meus irmãos, a paz do Senhor para todos. Glória ao nome de Jesus. A Bíblia diz, não eu, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriarão. As muitas armadilhas estão sendo colocadas por aí para nos atrair a atenção. E esta atenção, irmãos, nos leva a tirar o foco dos céus. Eu preciso, para ser feliz, eu preciso, para estar bem, para ser uma pessoa, como disse o hino, calma, serena e tranquila, eu preciso de Jesus na minha vida. Sim ou não? Então você precisa de estar na igreja. E vamos orar ao Senhor para que as coisas possam melhorar na nossa vida. Quantos precisam melhorar aqui? Muito bem. Então ore por você. Ore por você, para que Deus avive e traga na sua vida o despertamento que você precisa para estar na igreja. Senhor nosso Deus e nosso Pai, glorificamos o Teu nome por todas as coisas que Tu és na nossa vida, pelo Teu grande amor com que tens nos amado, pela Tua mão estendida sobre nós, por ter dito a nós esta noite que devemos nos aquietar, para ter o conhecimento que só Tu és Deus em nós, só Tu és Deus sobre nós, só Tu és o Senhor que rege as nossas vidas, embora todas as circunstâncias em volta estejam dizendo que nós não teremos vitória, mas Tu és conosco a nossa vitória em todas as ocasiões da nossa vida. Senhor, Tu és o Senhor que quando estamos tristes nos alegra. Tu és o Senhor que quando estamos, ó Deus, angustiados, Tu vem com a Tua palavra e diz que nós somos aqueles que seremos despertados e nós venceremos a angústia, porque Tu és o Senhor na hora da angústia também, Senhor. Senhor, Tu és o Senhor que nos desperta, que abre os nossos olhos diante das adversidades que estamos vendo neste mundo, diante das coisas que estão querendo nos atrair para este mundo. É muita, Senhor, coisas que querem nos
divertir e não convergir para Ti. Coisas que querem, Senhor, trazer as atenções para esta vida, quando nós estamos querendo a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Espírito Santo de Deus, ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos neste momento tão caótico da vida, dessa sociedade que estamos vivendo. Oh Deus, ajuda-nos, a igreja brasileira, a igreja, a Assembleia de Deus aqui no Rio Grande do Norte e aqui em Natal. Ajuda a igreja que está em Candelária, meu Deus, os crentes desta igreja, para que eles enxerguem a Tua casa, enxergue, Senhor, que aqui há palavra para poder levantá-los da situação em que estão, seja angústia, seja depressão, seja, Senhor, o pessimismo quanto às coisas vindouras. Tu és o Espírito que nos alegra, nos dá força, dá vigor, restaura, levanta e diz a nós que precisamos caminhar. Meu Senhor, ergue as tuas mãos sobre o anjo e sobre o pastor da igreja que está aqui, meu Senhor da glória, dar a ele, Senhor, a palavra que necessitamos ouvir. Dá, Senhor, dá uma instrumentalidade à disposição, Senhor. Recebe a voluntariedade, recebe, Senhor, a disposição, ao mesmo tempo que dar o poder, para que assim possamos entender que só Tu és o Senhor das nossas vidas, em nome de Jesus, que estamos Te pedindo, e na autoridade do Teu Espírito, Senhor, estamos Te clamando esta noite, porque a vitória há de ser nossa, e que todos digam nesta noite, pelo sangue de Jesus. Que Deus abençoe a igreja, e que continuemos entendendo a boa palavra de Deus que está sendo ministrada e irá nesta noite, em nome de Jesus. Amada igreja, saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus. Como está você? Está bem? A sua casa, a sua família? Graças a Deus, irmãos. Graças a Deus por esta oração, pela igreja no Brasil, pela igreja no estado, e também a nós, orando por nós também aqui em Candelária. Eu louvo a Deus pela presença de cada um dos irmãos aqui presentes. Nós temos um grande número hoje. Não obstante janeiro, que é um mês que os irmãos viajam, os irmãos têm suas casas de veraneio, fazem viagem também de férias, mas já estamos voltando. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Louvo a Deus. Daqui a gente vê uma igreja muito bonita. Com certeza, até aqui nos ajudou o Senhor e vai continuar nos ajudando. Amém? Agradeço também a Deus pela vida dos irmãos do ministério aqui presente, pelo mesmo motivo também, não obstante janeiro. Gevan, por exemplo, estava na casa de praia. Francis Van estava viajando. Nosso amado Daniel também estava viajando, e outros irmãos que já começam a voltar. Como eu digo, não obstante o mês de janeiro, né, que é um mês de descanso, é um mês de férias, todo mundo quer tirar férias em janeiro, mas graças a Deus que aqui estamos. Deus abençoe a cada um de vocês grandemente. Meus amados, o que Deus colocou no meu coração, vocês já sabem, aí está o tema, vida em santidade. No final eu vou fazer uma chamada de altar, aqueles que quiserem vir à frente para receber uma oração. Deus está tocando já nas vidas, algumas vidas. Agora mesmo eu estava ali visitando alguns irmãos nos bancos, gosto sempre de fazer isso, circular na igreja, saudar, pegar cheiro de ovelha. O pastor que se preza, ele está perto das ovelhas para pegar o cheiro das ovelhas, né? Aí o irmão Antônio aqui presente e a sua namorada, nossa irmã Madalena, fica de pé, por favor, eu queria apresentar. Eles estão assistindo aqui em Candelária, participando dos cultos, né? E me pediu oração porque querem chegar mais perto de Deus. E aí no final a gente vai orar por vocês, tá bom? A igreja está feliz com a presença deles, vamos dizer, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Deus está gerando no coração dos crentes o desejo de buscar mais a face do Senhor.
o desejo de ser mais santo, o desejo de estar mais perto do Senhor. E hoje nós vamos falar sobre isso, amados. Por gentileza, abra sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 4. Capítulo 4 de Efésios. Efésios 4. Versículo 17 em diante. Vida em santidade é o tema da noite, é o tema do culto de doutrina aqui na igreja de Candelária. Esse culto está sendo gravado, vai ser transmitido pela internet, e eu quero saudar aos irmãos que estão também nos acompanhando pela internet. Queridos, então a palavra do Senhor diz assim: e digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido. Até aqui, amados. Eu vou prosseguir depois no ensino de hoje. No entanto, para começar, a gente vai ler só esse versículo. A palavra do Senhor, escrita nessa carta de Paulo aos irmãos que estavam em Éfeso, aos Efésios, por isso que diz aos Efésios, porque estavam na igreja chamada, na cidade de Éfeso. Coríntios, por causa da igreja de Corinto. Aos Efésios, por causa da igreja em Éfeso. Ok? Então, ele começa no capítulo 4, versículo 17, falando-nos sobre a santidade. A santidade, queridos, que é uma das doutrinas que anda meio esquecida por aí afora. Aqui em Candelária nós estamos sempre falando. Quinta-feira passada, por exemplo, eu não pude vir, porque eu fui dar posse lá em Neópolis, mas o irmão que pregou, o presbítero Maicon, falou sobre santidade. O pastor Martim Alves, sentindo da parte de Deus, declarou que o ano de 2024 é o ano da santificação. Quando Deus me deu a palavra profética na virada do ano, o Senhor exigia de Candelária e do setor 5 mais santidade. Então Deus, nesses últimos tempos, Ele está conclamando o seu povo a santificação, a santidade. Por quê? Porque os dias são de trevas, os dias são maus, e precisamos nos aproximar mais de Deus, precisamos ter mais santidade. Ele está colocando nos nossos corações, a partir do seu pastor, o desejo de ser mais santo. Eu quero ser mais santo, eu quero estar mais perto de Deus, eu quero agradar a Deus. Quem está sentindo este mesmo sentimento para 2024? Olha, eu quero lhe dizer que este sentimento não é do homem, este sentimento não é da carne, e nem este sentimento é maligno. Esse sentimento é da parte de Deus. Porque quando o homem sente, o crente sente o desejo de se aproximar de Deus, é pelo Espírito Santo de Deus. Agora, quando você sentir o desejo de se afastar de Deus, vem do maligno. No mínimo, vem da carne. Se não for da carne, é do maligno. Mas o estar perto de Deus, ser mais santo, é justamente vindo da parte do Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque você é templo e morada do Espírito Santo de Deus. E Deus, nesses últimos tempos, nos tempos que restam à igreja aqui na terra, Deus está colocando, George Alan, esse desejo de congregar-se mais, de vir para a casa do Senhor, de vir para o culto matutino, de vir para o circo de oração, de ler mais a Bíblia, de buscar mais a face do Senhor, de agradar mais a face do Senhor. Diga comigo assim: no ano de 24, eu quero estar mais perto de Deus, eu quero agradar mais a Deus, eu quero ser mais santo. Diga assim: se eu fui santo no ano de 23, eu quero estar mais santo em 24. Amém, queridos? É Deus que coloca esse sentimento. As pessoas estão vindo, procurando, sabe, a face do Senhor, procurando, buscando a presença do Senhor, tanto nas suas casas, como também aqui no templo. E vocês podem observar, a partir de agora, esta igreja, as pessoas vão vir mais buscar a face do Senhor nosso Deus. Deus me permitiu, pela misericórdia dele, alguns irmãos até me parabenizaram agora, continuar aqui para mais um ano na igreja de Candelária. E eu gostei muito porque eu quero ver o que Deus vai fazer aqui em Candelária. Nossos olhos verão
a mão de Deus sobre nós. Nós veremos aqui, irmãos, pessoas chegarem se arrependendo aos pés de Cristo, pedindo perdão ao Senhor dos seus pecados, confessando seus pecados a Cristo, aceitando a Jesus como Salvador. Desviados voltarão, afastados dos caminhos do Senhor voltarão, virão de perto, virão de longe para congregar-se conosco aqui, e quando chegar, receba bem, porque virá muita gente congregar-se conosco aqui. Eu tenho certeza disso. Deus tem colocado no meu coração, eu não tenho nenhuma dúvida que 2024 será um ano de bênçãos para a igreja de Candelária. Meus amados, Paulo dizendo então aos Efésios sobre a santificação, ele diz: e digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentimento, do seu sentido. Ora, irmãos, ele diz o seguinte, observe bem, vamos detalhando aqui a palavra, quando a Bíblia diz então, não andeis mais como os gentios, como os que não têm conhecimento de Deus. Nós temos alguns tipos de classificação de pessoas. Nós temos o Israel, a nação de Israel, que é escolhido por Deus. Nós temos os gentios, são aqueles que não conhecem a Deus. E nós temos a igreja de Cristo, a igreja do Senhor, a igreja universal, que não é a universal do reino de Deus, mas a igreja universal de Deus. Então Paulo diz assim: olha, eu não quero que vocês andem mais como os outros gentios, na vaidade do seu sentido. Os gentios, as pessoas que não conhecem a Deus, elas andam na vaidade dos seus sentimentos, na vaidade do seu sentido. Mas como é isso, pastor? Como é que eles andam? Eles andam, a palavra do Senhor nos mostra, queridos, mostra como é que eles andam. A vaidade dos seus sentimentos. Eles andam assim, ou seja, vivem assim, procedem assim, agem, pensam de uma maneira diferente de nós, porque assim nós andávamos outrora, assim andávamos no passado, conforme o nosso sentimento, a vaidade do nosso sentimento. Sentíamos alguma coisa, atendíamos o que a nossa alma pedia. Pedia para ir para a festa, a gente ia. Eu não, porque eu nunca fui de ir para a festa. Mas alguns de nós aqui, eu nasci num lar cristão, e pela misericórdia do Senhor, me pergunte como é um baile que eu não sei. Eu sou a pessoa mais dura que tem para dançar. Se você me botar para dançar, a dança mais simples que tem é que é a valsa. A pessoa vai para um lado, eu vou para outro. Porque eu não aprendi a dançar, eu não aprendi a fumar, eu não aprendi a beber. Quando eu era criança, alguém me ofereceu para eu acender um cigarro. Eu era criança. Aí o rapaz disse: acenda esse cigarro para mim, Isaniel. Foi desse jeito. Aí foi a tentação para eu aprender a fumar. Botei o cigarro na boca, acendei o cigarro, dei um trago e me engasguei. Graças a Deus porque me engasguei. Nunca mais, eu digo, nunca mais eu boto um cigarro na boca. Filho de crente, estudando na escola dominical, no Depim, criança na igreja, aí o Satanás usa um amigo para oferecer o cigarro. Graças a Deus que Deus me engasgou com aquele cigarro. E nunca mais, daquele tempo para cá, de criança para cá, nunca mais botei um cigarro na boca. Aí outro dia, alguém me ofereceu um gole de cerveja, também criança, na Cidade da Esperança. Ô menino treloso, ô menino Peralta, era Eli. Aí me deu um gole de cerveja. Quando eu botei o gole de cerveja na boca, quando criança ali, se lembra? Não foi quando crente já não. Quando criança, botei um gole de cerveja na boca, amargou demais na minha boca. Eu digo, eu quero esse negócio para mim, quero nunca mais botei um gole de cerveja na boca. Então, irmãos, nós vivíamos assim, no sentimento da nossa vaidade. Sentimos a necessidade de um prazer, atendíamos aquela necessidade daquele prazer. Entenebrecidos, diz a palavra do Senhor, entenebrecidos no entendimento. Assim vivem os gentios, aqueles que não conhecem a Jesus como Salvador, aqueles que não foram lavados e comprados pelo sangue de Jesus. Agora nós temos uma nova dimensão de vida, agora nós conhecemos a Jesus Cristo, fomos lavados, fomos purificados, fomos regenerados, fomos justificados, agora temos um novo dono, e agora diz o apóstolo Paulo, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em vocês, dos senhores? Levante a sua mão e diga graças a Deus por isso. Cristo vive na igreja, também no corpo da igreja aqui presente. Levante a sua mão e diga graças a Deus
que eu tenho um novo dono. Eu tenho um novo dono, diga, eu tenho um novo dono. Sabe quem é esse dono? É Deus na sua vida. Somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Já não vivemos mais entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus. Como, pastor Eliezer? Separados por duas barreiras que se interpõem entre nós e o nosso Deus. Separados, viviam então, ou vivem os gentios, e vivíamos nós também. É como se fosse duas barreiras de proteção que impedia a nossa comunhão com Deus, entenebrecidos e separados da vida de Deus, separados da vida de Deus, da vida cristã, que agrada a Deus, que nos aproxima de Deus. Assim vivem os gentios, assim vivem as pessoas que não conhecem a Cristo como Salvador. Como? Separados, primeiro, pela ignorância que há neles. Eles são ignorantes. Não ignorância de ser brabo, não é isso. Ignorante por ignorar, por não conhecer. Então é uma barreira de proteção. Uma barreira de proteção não, uma barreira de impedimento da glória de Deus, da vida de Deus. Assim vive. Observe as pessoas ímpias, são ignorantes da presença de Deus, da vida de Deus. Não querem conhecer. Você está pregando, ele vira o rosto. Está pregando, lá no mundo, né? Está pregando a palavra, eles não querem ouvir o evangelho. Vá para lá. Na Venezuela, sabe como é que eles faziam? Botavam um aviso na placa, uma placa de aviso na porta. Minha avó foi católica, minha mãe é católica, eu sou católico, por favor, não me pregue o evangelho. Minha abuela foi católica, minha mamá católica, eu sou católico, por favor, não me predique a palavra. Não me pregue a palavra. E aí o que eu fazia? Orava por eles, dava as costas, botava um folheto na porta e assim evangelizava de toda forma. Ou seja, na ignorância que há neles. Como também, qual é a outra barreira que existe? Na dureza do seu coração. Então vive entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles e pela dureza do coração. Pessoas duras. Você prega a palavra e não quer aceitar, rejeita, murmura, blasfema, muitas vezes, né? Assim éramos nós também, mas um dia, pela misericórdia do Senhor, fomos alcançados pelo poder da palavra, fomos alcançados pelo evangelho, que é poder de Deus, para a salvação de todo aquele que nele crê. Os quais, quem? Os gentios, né? Havendo perdido todo o sentimento, fica cauterizado, sabe, irmãos? Sabe como é a cauterização? A irmã, que é enfermeira ali, sabe. Ela é chefe de enfermagem, sabe. A cauterização é feita com uma ferramenta para cauterizar. Está havendo uma hemorragia, aí o médico chega lá, o cirurgião vai com aquela ferramenta, esquenta ela, liga, e ela tem a capacidade de fundir aquele vaso que está com a hemorragia. Ele queima, ele tosta, numa linguagem mais popular, vai lá e cauteriza. Assim vivem os gentios também. Os seus sentimentos são cauterizados, a sua consciência é cauterizada, peca e acha que não pecou, não fez nada, e até gosta, e se puder, volta a pecar mais, e numa intensidade muito pior, e se deleita no pecado. Então, vivem perdidos, havendo perdido todo o sentimento, está cauterizado, está anestesiado. Quando você vai fazer uma cirurgia, a primeira coisa que o médico faz é aplicar uma anestesia, quer seja local ou geral, mas ele aplica anestesia, para quê? Para que você não sinta dores, fique indolente, não sinta dor. Assim vive a humanidade, indolente, cauterizado e anestesiado, doutor. O odontólogo aqui sabe o que é isso, vai arrancar um dente, vai extrair um dente de alguém, primeira coisa é o quê? Xilocaína, para aplicar injeção. Eu parece até que eu sou dentista também. Não, porque eu era menino e aprendi. Eu perguntava aos médicos, o que é isso? A pomadinha, xilocaína. Para quê, doutor? Para você não sentir a dor. Depois da xilocaína, então, anestesia. Pronto. Assim vive o homem longe de Deus, cauterizados na mente, no coração, não sente mais. E para completar, mais anestesiado, entenebrecidos, os quais, havendo perdido todo o sentimento, uma vez perdido o sentimento, acontece um outro processo, se entregam à dissolução, para com avidez,
cometerem toda sorte de impureza. Olha aí, irmãos, que situação, né? Assim vive a humanidade. Então, em resumo, andam na vaidade, entenebrecidos e separados da presença de Deus. No versículo então 19 diz que os quais, havendo perdido todo o sentimento, ou seja, insensíveis, indolentes, e na parte B, se entregam à dissolução. A solução une, uma solução de água, por exemplo, com sal, é uma solução. Aí você vai separar, você coloca lá um processo de filtragem para separar. E aí então você separa, ou destilação, é um processo de separação, de dissolução. E então acontece também na mente. O que é uma mente dissoluta? É uma mente separada de Deus, é uma mente cheia de imoralidade, de depravação. Eu fui ao dicionário antes de vir para cá, me preparando para pregar, e aí então me fui levado a ver o sentido dessa palavra, porque a palavra diz assim: se entregam à dissolução, ou seja, se entregam à imoralidade, à depravação de costumes, a deixar de estar unido com Deus, e há uma ruptura de aliança, de compromisso. A aliança com Deus é dissoluta, ela é separada, não é? Ela é rompida, e há uma ruptura de cumprimento daquela aliança. Há uma ruptura de compromisso com Deus. Essas pessoas, os ímpios, os gentios, elas não têm compromisso com Deus. Têm compromisso com a vaidade, tem compromisso com o sabor da vida, com os prazeres da vida, tem compromisso, não tem compromisso mais com a mulher dele, não tem compromisso com o esposo dela, aqueles que vivem nesse estado que eu estou lhe dizendo, aqueles que não conhecem a Cristo. Mas quem é compromissado com Deus, quem tem aliança com Deus, quem aceitou a Jesus como Salvador, não vive uma vida dissoluta, quer estar unido a Cristo, quer estar unido à palavra, quer estar unido e se submete a esta palavra, que é o mais importante de tudo. Mas aquele que vive uma vida dissoluta, em dissolução, não quer ter compromisso com nada. Pode observar, sequer vão às suas igrejas, sequer busca as suas catedrais, sequer procuram os seus sacerdotes, vai nas festas do ano, Natal, São João, sei lá, Reis e outras festinhas por aí. Uma vez no ano, 2 vezes ao ano, para lavar a alma, para lavar a alma, para ficar bem diante da sociedade muitas vezes. Mas aqui nós aprendemos que temos que buscar o Senhor todo o tempo, em todo o tempo, conectados com Deus, amparados por Deus, protegidos por Deus e em santidade de vida. Então, queridos, no versículo 21 diz assim: olhe, mas vós não aprendestes assim a Cristo, ou seja, não aprendestes assim de Cristo. Nós aprendemos diferente, e Paulo reforça isso e diz assim: se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinado, como está a verdade em Jesus. Ele diz assim: olha, vocês não aprenderam assim de Jesus, se é que vocês aprenderam a Cristo, de Jesus. Aí eu pergunto nesta noite, a mim mesmo, a Eliezer, e a todos aqui presentes, guiado pelo Espírito Santo de Deus, será que estamos ouvindo a Cristo? Será que estamos aprendendo de Cristo? Com certeza você está querendo. Se você está hoje aqui nesta noite, é porque você veio aprender de Cristo, porque na medida em que estamos pregando, nós não estamos pregando outra coisa, nós estamos pregando a Cristo e este crucificado, um Cristo que exige de mim mais santidade, um Cristo que exige da igreja mais santidade. E Paulo disse: é que o tendes ouvido, e nele fostes ensinado, como está a verdade em Jesus. Mas o que é que Cristo diz? O que é que aprendemos de Cristo? Agora eu me lembrei de Nahel Martínez, um venezuelano, que uma vez disse: mas Paulo dijo tantas coisas, mas Paulo disse tantas coisas, né? De tantas coisas que disse Cristo, sabe uma delas que ele disse? Sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Mas pastor, é duro demais essa mensagem, eu posso ser perfeita? Eu posso ser perfeito? Eu digo, na instrumentalidade do Espírito Santo de Deus, sim, é possível ser perfeito, dentro das limitações humanas,
dentro daquilo que se espera de um ser humano, nós podemos ser perfeitos em Cristo Jesus, orando ao Senhor, pedindo ao Senhor: Senhor, me ajuda, Senhor, tem misericórdia de mim, sou falho, sou humano, sou imperfeito, mas me ajuda a ser perfeito, e Deus vai nos ajudar a sermos santos. A conversão, ela é imediata, queridos. Quando a pessoa vem aqui, por exemplo, e aceita Jesus como Salvador, ela se converte naquele momento, ela muda de vida. Se estava indo para o norte, vai para o sul. Agora, a santificação, ela não é tão rápida, ela é paulatina. É por isso que temos que ter paciência com os novos convertidos, porque está no processo da santificação. Nós mesmos, quando começamos na fé, quem sabe, queríamos acertar sempre, mas daqui a acolá errávamos, e caíamos, quem sabe, no mesmo erro, no mesmo pecado, porque estávamos como aprendizes na fé. Mas agora não, fortalecidos, aquilo que nós tropeçávamos hoje, Satanás nem nos tenta mais, porque sabe que agora nós ganhamos anticorpos, agora nós somos santos diante de Deus, e agora nós temos fortaleza, firmeza para dizer não a Satanás. Então, a conversão, a salvação, ela é imediata. Aceitou Jesus, a salvação é imediata. Agora, a santificação, diga comigo, é um processo. Diga, mas diga sem medo de errar. A santificação é um processo. Você vai evoluindo em níveis de santificação. E quanto mais você se santifica, mais dá vontade de ser santo. Porque quanto mais você se santifica, mais perto de Deus nós queremos estar. E isso, irmãos, não existe coisa, não existe sentimento melhor do que estar na presença de Deus. É uma das grandes vantagens da santificação. Porque às vezes, Maiara, a gente enfrenta a santificação, ou fala da santificação, como se fosse uma coisa dolorosa, não é, irmãos? Mas não é, é salutar, porque quanto mais santo nós nos aproximamos de Deus, mais santo nós somos, mas estamos em comum acordo com Ele, mas estamos em comunhão com Ele, e voltamos àquele, a tendência é voltar àquele estágio inicial, quando Deus fez o homem. Quando na viração do dia Deus vinha, conversava com o homem, tinha com ele ali, estava com ele ali, na viração do dia, e havia essa comunhão. O pecado separou. Então cada vez que eu me procuro, cada vez que nós nos procuramos nos aproximar mais de Deus, nos santificando, a gente volta àquele estágio inicial, quando Deus fez o homem, lá no jardim do Éden, está na presença de Deus. De você orar e saber que Deus está te ouvindo, de você orar e ver resultados daquela oração, de você orar e o teu Espírito dá testemunho com você, o Espírito Santo, melhor dizendo, dá testemunho com o teu Espírito, você está indo bem, você está legal, você está tentando chegar lá, você está se santificando. Aí o Senhor diz assim: é desse jeito que eu quero você. Aleluia, é desse jeito que eu quero você, mais, sabe, mais santo, mais perto, dizendo não ao pecado, vencendo, mas fortalecido. Glória a Deus. E a palavra de Deus continua: sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. E eu repito, foi Cristo quem falou isso. Por isso que Paulo diz assim: mas vós não aprendestes assim a Cristo. Ou seja, viver na dissolução do pecado e, enfim, uma vida louca por aí. Mas vós não aprendestes assim a Cristo. Se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados, então nós estamos sendo ensinados. Nós fomos ensinados e continuamos sendo ensinados. Sabe por quê? Porque estamos lendo a Bíblia, porque estamos buscando ao Senhor, porque aqui tem doutrina, aqui tem pasto verde. Eu ouvi de uma certa pessoa dizer assim: por aí existe alguns que não pregam o pasto verde, pregam pasto seco. Mas eu quero lhes dizer nesta noite, em Candelária existe um pastor que ora, que busca, que pede ao Senhor a palavra. Aleluia, é o pasto verde que estamos entregando nesta noite. Não vou me omitir a falar sobre santidade. Por aí existem os coaches, por aí existem aqueles que pregam a mensagem adocicada, não é? De tudo muito bom e tal, e já não se fala mais em santidade. Em Candelária, aqui existe um pastor que prega sobre a santidade, e que vive a santidade, e que procura estar nos pés do Senhor, para quando chegar aqui no púlpito, dizer assim: eu tenho autoridade para pregar sobre esse assunto.
Porque Satanás tem isso, ele quer quebrar a tua autoridade, para você não ter autoridade para pregar sobre certos assuntos. Eu não tenho nenhum assunto que eu não possa pregar, porque Deus me tem revestido, graças a Deus, pelo sangue de Jesus, digo isso, debaixo do sangue de Jesus, não vou me omitir a pregar sobre qualquer assunto. Satanás nunca me vai envergonhar debaixo do sangue de Jesus, porque nele eu estou escondido, nele eu estou lavado, e busco a palavra do Senhor, e tento viver agradando ao Senhor. Vivamos assim, queridos, aleluia, porque temos sido ensinados como está em Cristo Jesus. No versículo 22, Paulo diz que quanto ao trato passado, Jesus nos ensinou, Jesus nos falou, que quanto ao trato passado, ou seja, quanto à vida pregressa, passada, vos despojeis do velho homem. Despojar é tirar de sobre si o velho homem, o Adão velho, né? A velha humanidade, com os seus pecados, com as suas manias, com as suas questões. Vos despojeis do velho homem, que se corrompe pela concupiscência do engano. O velho homem quer isso, a concupiscência da carne, a concupiscência do engano, quer viver assim. Mas a nós, sabe o que é que Paulo diz? E vos renoveis no espírito, aleluia, do vosso sentido. Vos renoveis no espírito. Quando ele fala no espírito aqui, queridos, ele está falando no espírito com E minúsculo, que é o nosso espírito. Vocês sabem que o ser humano, ele é tricotômico, ou seja, nós somos uma triunidade: corpo, alma e espírito. Então Paulo diz assim: e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Com o corpo eu caminho, com o corpo eu gesticulo, com a alma eu tenho sentimentos de alegria, de tristeza, mas com o meu espírito eu me relaciono com Deus. Aleluia, é a janela, é a porta de acesso a Deus. Aí Paulo diz assim: e vos renoveis. Ele não diz assim, ore a Deus para que o Senhor renove o teu espírito. Não, a chave da mudança está pelo lado de dentro, e só você pode mudar. Vos renoveis, mudemos, nós é quem mudamos. Deus pode nos ajudar. Senhor, muda o meu coração, tal, tudo bem, pode até, Deus pela misericórdia dele deve fazer isso, mas ele diz pela palavra: vos renoveis no espírito do vosso sentimento. Qual é o versículo que se parece com esse? Diga aí. Romanos 12. Romanos 12, vamos lá para Romanos 12? Estamos estudando a palavra, né, irmãos? Então vamos lá para Romanos 12, o que é que diz Paulo, escrevendo aos romanos, a igreja que estava em Roma, capítulo 12, versículo 1. Olha só, dentro desse contexto de renovação dos nossos sentimentos, ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aí chega a parte da renovação. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, ou seja, renovai-vos, pela renovação do vosso entendimento, ou seja, da razão, não é pela emoção. A emoção é boa, mas nem sempre. Aqui é razão. Quando se fala de transformação, irmãos, não é da boca para fora, não é do oba-oba, não. Eu vou ser transformado, aí levanta a mão, transformados, tal. Não. É no entendimento, é com razão, é com os pés no chão. Eu sou pastor pentecostal, sou pentecostal, falo em línguas, às vezes Deus me toma, eu falo em profecia, às vezes Deus me faz grandes coisas, mas tem horas que a gente tem que ter os pés no chão. Quando Paulo diz isso aqui, transformai-vos pela renovação, não é da alma, é do vosso entendimento, para que experimenteis. Quando eu faço isso conscientemente, eu digo, eu quero transformação. Quem quer transformação aqui? Eu quero ser transformado, dia após dia. Então, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis. Você vai viver uma nova experiência, qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Então, aqui, quando fala de
renovação do espírito, do entendimento, no nosso espírito, do nosso entendimento, o versículo que mais, sabe, explica esse versículo que lemos aqui recentemente, quando diz que devemos mudar, né, os nossos sentimentos, é justamente Romanos 12, 1. Voltemos então a Efésios. O que é que diz a palavra? Bom, esse que eu citei recente foi: e vos renovei no espírito do vosso sentimento. Aí no 24, Paulo diz assim: e vos revistais do novo homem segundo Deus, que segundo Deus é criado. Como é criado este novo homem? Essa nova pessoa aí, não é? Porque somos nós em Cristo, depois que você aceita Jesus como Salvador. Deus nos cria da seguinte forma: em verdade, ou em verdadeira justiça, e em santidade. São duas coisas que precisamos andar: em justiça e em santidade. Este novo homem transformado por Deus, recriado por Deus, ele vive verdadeiramente em justiça e em santidade. É por isso que nós praticamos a justiça, pelo menos tentamos praticar, e vivemos em santidade. No versículo 25, Paulo diz assim: pelo que, aí ele começa agora a ser mais prático, sabe, irmãos, até agora ele falou em níveis gerais, né, Bruno? Ele falou em aspectos gerais, mas agora ele vai mostrar, ele vai dar nome aos bois, ele vai dar nome aos pecados, ele vai dar nome àquilo que nós precisamos abandonar. Pastor, e quais pecados precisamos abandonar? Ele diz assim: deixai a mentira, falai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Então a mentira é pecado, por mais disfarçada que ela esteja, sabe, irmão? Eu me lembrei de uma irmã agora, que não é daqui, porque em Candelária não tem desse tipo de crente. A filha dela foi demitida do emprego, e aí ficou recebendo o auxílio-desemprego. No transcurso, ela abriu uma porta de emprego para ela, e ela conseguiu emprego. Aí ela chegou para o patrão e disse assim: não assine minha carteira não, porque eu quero continuar recebendo o auxílio-desemprego. Volto e repito, não é daqui de Candelária, eu não vou dizer o nome para vocês. Eu sei que vocês querem perguntar, mas não vou dizer não. Brincadeira. Irmão, me diga uma coisa, isso é certo? Porque o auxílio-desemprego é para quem está desempregado. Aí ela disse: não assine minha carteira não, deixe passar, são 3 meses, 3 meses? Deixe passar os 3 meses, ao cabo dos 3 meses, aí você vai e assina minha carteira. Meu amigo, são 5, 5, 6, de 3 a 6, depende de cada caso, né? Muito bem, aí ela disse: não assina agora não, deixa para assinar depois que terminar o meu prazo, que é para eu ficar recebendo daqui e recebendo também do governo. Irmão, isso é pecado, isso é mentira, porque a verba é para quem está desempregado. Ela vai tirar a verba de uma outra pessoa que não conseguiu emprego ainda. O certo era ela chegar e dizer assim: patrão, assine a minha carteira e dê baixa, que eu quero dar baixa no auxílio-desemprego. Eu conheci outra que morreu uma pessoa da família dela, e a pessoa recebia lá a sua aposentadoria e ela tinha a senha no cartão. Aí ela não declarou a morte da pessoa para poder receber o dinheiro no final do mês. Irmão, tem cada coisa, sabe? E mascarado de bênção, muitas vezes, conta às vezes da igreja. Aí essa lá contou lá, eu ia dizer onde foi, na igreja que eu era pastor, lá longe daqui. Pastor, irmãos, graças a Deus, que a minha filha conseguiu um emprego. Irmão, pela misericórdia de Deus, mas Deus é tão misericordioso que ainda perdoa, né, irmão, se arrepender. Então deixai a mentira, falar a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Irmãos, a ira é um sentimento humano, normalmente, né, a raiva, a ira, é um sentimento humano. Só que a palavra diz assim: você tem todo o direito de se irar, agora não peque. Agora, interessante é o limite entre irar-se e pecar, e o irar-se e não pecar. Como é muito delicado, é melhor não se irar, certo? É melhor controlar o seu eu, controlar o seu ímpeto, de ser iracundo, de ser brabo, aí aprender com Cristo, que é manso e humilde de coração. Porque como eu não sei qual é a fronteira entre irar-me e não pecar, e irar-me e pecar, é melhor
refrear. Refrear, deixa para lá, releva, sabe, irmãos? Muitas vezes é melhor ter o sentimento de perda, deixa para lá, entrega a Deus, que é muito melhor. A auxiliadora disse que é melhor ter razão, como é, auxiliadora? É melhor ter paz do que ter razão. Melhor ter paz do que ter razão. Você se irou, deixa para lá, entrega a Deus e pronto. Tenha paz, o importante é ter paz. Então diz a palavra assim: irai-vos e não pequeis, e não se ponha o sol sobre a vossa ira. Qual é a explicação disso? É que de repente você tentou se controlar, não conseguiu, irou-se ou pecou, aí não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Ou seja, vai lá, se reconcilia com o irmão que você pecou contra ele. Eu estou falando de pecado contra o irmão, sabe, de brigar com o irmão, de ofender o irmão e tal. Não deixe se pôr o sol sobre a vossa ira. Ou seja, vai lá logo, antes que mude o dia, antes que vire o dia, aí você vai lá e já se reconcilia, já resolve. Vai que você parte para a eternidade com um negócio pendente aqui. Às vezes com o filho, às vezes com o cônjuge, às vezes com um vizinho, às vezes com um irmão na igreja. Vai lá e resolve logo isso aí, e tem o seu coração tranquilo. Não dê lugar ao diabo. O diabo fica ao redor de quem é salvo, ao derredor, né? Ao derredor. Ele fica ao derredor, procurando a quem possa tragar, igual um leão, procurando uma brecha. Aí a palavra diz: não dê lugar ao diabo. Quando você via as artimanhas dele, diga: você está aí. Eu conheci um irmão lá de Planalto que ele dizia isso, sabe? Quando ele dizia que uma tentação assim, aí o Espírito Santo de Deus dizia para ele: olha aí, Satanás. Ele dizia: bichinho, você está aí, né? Ele percebia, sabe, irmão, a tentação. Então, não dê lugar ao diabo. Ele fica procurando uma brecha, ele fica procurando um lugar, uma brechinha. É como se fosse assim na parede, tem uma trincadura ali, uma trinca, aí ele pega uma cunha, um martelinho, simbolicamente, né, irmão? Simbolicamente. E fica lá, ó, pá. O crente vai dando lugar e ele vai abrindo. Daqui a pouco tem uma brecha. Daqui a pouco, sabe, abre aquela brecha onde o lugar que foi aberto para ele. Aí ele diz: como? Aquele que furtava, não furte mais. Ou seja, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha de repartir com o que tiver necessidade. Por que ele não diz aquele que roubava, né? Existe uma grande diferença entre roubo e furto. O roubo é mediante força, não é isso, Pedro? Violência. O furto já é sorrateiramente, é isso, doutor? Os advogados aqui me ajudem, tem logo 3 aqui, quem é mais? Deve ter mais. Mas é isso mesmo. O furto, ninguém está vendo. Opa, está lá o controle do ar-condicionado. Aí o camarada está lá, aí chegou e furtou. O roubo, pega uma arma, perdeu. Esse é o roubo, ok? Então a palavra diz assim: aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as suas mãos o que é bom, para que tenha com que repartir com o necessitado. E diz mais outra coisa, irmão, isso aqui é sério, olha, muito importante também: não saia da vossa boca palavra torpe, palavra de engano, palavra torpe, não saia da vossa boca. A nossa boca foi feita para louvar e glorificar o nome do Senhor, então não é para sair palavras torpes, palavras torcidas, palavras malignas muitas vezes, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. Isso aqui é tremendo, sabe por quê? Porque às vezes Satanás junta pessoas num lugar e diz assim: fala do irmão fulano, aí começa, um fala de um, outro fala de outro, e a irmã fulana, e a filha dela, e o pastor, e o copastor, e os irmãos do ministério, aí começa, palavras torpes, entra numa roda de murmuração, de questionamento, de fofoca, disso, daquilo, outro. Aí a palavra diz assim: olhe, saia da sua boca só o que convém, aleluia, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Então qual é o filtro? Está falando alguma coisa aqui no meu ouvido, aí eu vou dizer assim comigo mesmo: promove a edificação, edifica, isso que você está dizendo, não edifica, descarta, joga fora,
tá bom? Então, não entristeçai. Observe que esse tipo de coisa entristece o Espírito Santo que habita em nós. Quando damos ouvido ou quando falamos mal do irmão ou da irmã, do próximo, isso aí, você não se sente bem, sabe por quê? Porque você é templo e morada do Espírito Santo de Deus. E a palavra diz: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados. Nós estamos selados com o Espírito Santo de Deus. Nós somos propriedade de Deus, e Ele colocou em nós o Espírito Santo. Nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. E certas coisas que Satanás manda como tentação, entristece o Espírito Santo de Deus. Pecados que entristecem o Espírito Santo de Deus. Se você for procurar uma lista, irmão, tem uma lista grande. Mas em Gálatas, capítulo 5, versículo 16 em diante, ele fala sobre as obras da carne. Sabe quais são as obras da carne? Porque a carne cobiça contra o Espírito. Aí ele dá uma lista aqui das obras da carne. Ele diz: porque as obras da carne entristecem o Espírito, certo? Quais são? Elas são manifestas e são, aí ele dá nome aos bois. Outra vez: prostituição, e vai também aí o adultério e a fornicação junto da prostituição, que são coisas distintas, né? A prostituição, quando vende o corpo para ter prazer. O adultério é quando existe um cônjuge na jogada. Traiu o cônjuge, adultério. Fornicação, pecado da carne que não tem o cônjuge. Solteiros, entre solteiros. Relação sexual entre solteiros. Fornicação. Relação sexual fora do casamento, estando casado. Adultério. E relação sexual para vender o corpo lá na praça Gentil Ferreira, prostituição, ok? Então está explicado isso daí. Então ele diz: olhe, porque as obras da carne são prostituição, impureza e lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, contenda, emulações, iras, pelejas, dissensões. Dissensões é separação, é divisão. Uma divisão na igreja, uma dissensão, é pecado. Lascívia também, heresias, é pecado, é obra da carne. Pregou aqui algo que não era bíblico, antibíblico, heresia. Invejas, homicídios, bebedices, glutonaria, pizza demais, churrasco demais, até subir na garganta, é pecado. E coisas semelhantes a estas, cerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas, irmãos, isso é sério, olha só, não herdarão o reino de Deus. Pastor, e o que fazer? Santificai-vos, aleluia. Santifiquemo-nos, eu me incluo aí também. Santifiquemo-nos cada dia mais, aproximemo-nos de Deus. Não entristeça o Espírito Santo de Deus. Ele diz: toda amargura, toda ira, toda cólera e gritaria e blasfêmias e toda malícia seja tirada, extraída do meio de vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus nos perdoou em Cristo Jesus. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Portanto, meus amados irmãos, busquemos mais a santificação. Que nesse ano de 2024 sejamos mais santos. Se fomos em 23, vamos ser mais santos. Vamos nos aproximar mais de Deus, vamos orar mais, vamos ler mais a palavra. Faça um plano de leitura para ler de Gênesis a Apocalipse. Quando for no final do ano, você vai ter lido a Bíblia toda. E não somente ler, não somente ser ouvinte da palavra de Deus, mas praticante, como disse Paulo, sendo santo, como diz a palavra do Senhor, na primeira epístola de Pedro, no capítulo 1, versículo 14, como é que nós devemos ser santos? E com isso eu concluo, 1 de Pedro, versículo 1, 14, como ser santo? Sendo santo como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, como está escrito: sede santo, porque eu sou santo, diz o Senhor dos Exércitos. Fique de pé, por gentileza, meus amados. Domingo tem mais, domingo tem culto de jovens, e aqui estaremos pela manhã
consagração, café da comunhão, escola dominical e o grande culto à noite. Nosso irmão Felipe Adriano, né? Felipe Adriano vai estar pregando, dá para colocar, aí está, ó, Felipe vai estar pregando a palavra do Senhor. Felipe Adriano, esse jovem senhor, vai ser uma bênção. E está chegando, irmãos, a campanha de oração, diga comigo, derrubando muralhas. Eu peço ao Herto que por favor coloque, olha aí, irmãos, derrubando muralhas. Meu filho, o Herto, então dá um zoom na grade de pregadores. Vamos ver ali aqueles nomes bonitos que tem ali, servos e servas de Deus que vão estar aqui, ó. Jaqueline Gomes, Josenil Júnior, lá de Neópolis agora, Renato Torres, Davidson, está chegando para congregar com a gente, Alixson e o nosso irmão Bruno Campos na vigília. E para concluir, nós teremos aqui Túlio Galvão, vindo ali de Currais Novos. Então vai ser uma bênção, com certeza. Irmã Maria Madalena, irmão Antônio, chegou a hora de orar. Igual a eles me pediram para orar por eles, porque querem buscar mais de Deus, desde o início do culto. Olha que coisa linda que Deus está fazendo, auxiliadora. No início do culto, as pessoas pedindo para orar, porque querem se aproximar mais de Deus. Agora eu pergunto, igual a Madalena, igual a Antônio, quem quer vir à frente? Porque está sentindo da parte de Deus, pastor, ore por mim, porque eu quero me aproximar mais de Deus. Eu sinto que eu estou perto, mas eu quero chegar mais perto. Foi o que ela me disse, eu estou perto, mas eu quero nesse ano firmar uma aliança com Deus, firmar um compromisso com Deus, de santificação, de serviço. Eu quero, pastor, que o senhor ore por mim. Eu vou orar por você, eu vou pedir a Deus por você. Eu vou emprestar o meu ombro amigo de pastor e vou orar por você. Com todo o respeito que eu tenho aos companheiros aqui, eu só peço ajuda em oração, porque eu mesmo gostaria de orar por essas ovelhas que querem ter mais um compromisso estreito, sabe, irmãos, com o Senhor, de serviço, de santificação. E Deus está honrando a você nesta noite. Deus vai honrar essa vontade que você está tendo, de buscar mais ao Senhor. Não tenha vergonha, irmã, não tenha vergonha. Vergonha faz estar no mundo, vergonha faz beber, matar, se prostituir, né? Lá fora. Mas aqui não faz vergonha vir pedir para orar. Então venha, quem quiser, venha buscar mais a face do Senhor e de selar esse compromisso. Deus está contemplando cada um de nós aqui nesta noite. Irmã Geralda, orar pelo esposo da irmã Geralda, que vai começar, Francisca, que vai começar um tratamento, irmãos. Vamos orar para que Deus ajude, né? Glória a Deus. O Senhor pode curá-lo, né? Pode curá-lo. A notícia boa, a irmã auxiliadora é a Albanita, né? A Albanita está em tratamento de câncer e já tocou o sininho lá porque terminou o tratamento e está bem. O tumor diminuiu, irmão. Olha só, graças a Deus. E se Deus quiser, nós vamos contar a bênção aqui completa em nome de Jesus. Cristo cura sim, Deus cura em nome de Jesus. Vamos orar então? Vamos pedir a Deus? Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, aleluia, aqui estamos na Tua presença. E eu quero te pedir nesta noite, Senhor, por Madalena e por Antônio, Senhor. Eles estão querendo se aproximar mais de Ti, pedir oração nesta noite, Senhor, porque querem firmar essa aliança contigo. Abençoa, Senhor da glória, este casal, Senhor da glória, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Sê com eles, Pai, ajuda-os nas suas decisões, abre portas, ó Deus eterno, une-os cada vez mais pelos laços do amor, Pai querido, em nome de Jesus. Sê com eles em todas as coisas. Ó Deus, eu os entrego nas Tuas mãos. Sê Tu o bom pastor deles, que cuida, Senhor, como diz o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Abençoa este casal, Senhor. Abençoa também cada irmã que veio à frente, a irmã que pediu pelo seu esposo que está enfermo. Cura, ó Deus, nesse processo que ele vai passar, Senhor, em nome de Jesus. Tem misericórdia, Pai. Abençoa cada um dos irmãos e irmãs que aqui estão. Aleluia. Irmãos, levanta a sua voz em oração, clame ao Senhor agora, clame, peça ao Senhor pela sua vida. Eu vou só lhe ajudar em oração. Agora você vai pedir ao Senhor: Senhor, eu quero mais comunhão contigo, eu quero estar mais perto de Ti, eu quero ser mais crente.
Aleluia, eu quero mais santidade. Diga, eu vou ser mais santo. Não é pecado prometer ao Senhor, não. Prometa a Deus: Senhor, eu vou ser mais santa, eu vou ser mais santo, eu vou congregar mais, eu vou ler mais a Bíblia, eu vou estar mais junto de Ti, eu vou buscar mais a Tua presença. Diga para Ele, Ele quer ouvir a sua voz, Ele quer ouvir a sua aliança com Ele. Firma uma aliança com Deus hoje, firma uma aliança com Deus hoje, uma aliança de santificação, uma aliança de comunhão com Ele. E diga para Ele: eu vou vigiar mais. Diga: Senhor, me dá força, me dá graça. O Senhor vai dar, o Senhor vai livrar, o Senhor vai dizer quando você estiver prestes a pecar, prestes a cair. O Senhor vai levantar, vai acusar na tua mente, aleluia, dizer: você está errada, você está errado, mude. Aí você vai mudar, aleluia. O Senhor vai indicar pelo Espírito Santo, convencendo do pecado, da justiça e do juízo, como diz a palavra do Senhor. O Senhor vai te dar mais sensibilidade. Diga para Ele: Senhor, me dá mais sensibilidade. Eu quero estar mais perto de Ti, mais sensível à Tua voz. E quando Deus falar, você vai ouvir. Quando Deus falar, você vai atender. Você não vai estar anestesiado nem anestesiada, mas você vai estar ali, aleluia, querendo fazer a vontade do Pai, querendo fazer a vontade de Deus. Deus coloca hoje no teu coração o temor a Deus. Deus coloca o temor no teu coração. Diga como disse Davi: Senhor, cria em mim um espírito novo, um coração reto diante de Ti. Aleluia, aleluia, aleluia. Seja fortalecida, seja fortalecido nesta noite e ganhe forças para dizer não ao pecado. Aleluia, aleluia, aleluia. E que essa vontade não pare, que essa vontade não pare de servir ao Senhor em santidade. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Pai, leva-nos em paz para nossas casas, nos protege do mal, Senhor da glória, nos livra da tentação, Senhor, nos dá forças para sermos santos diante de Ti, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Senhor, graças te damos por esta palavra, uma palavra que nos confronta, uma palavra que nos faz mudar, Senhor, uma palavra que nos faz chegar mais perto de Ti, Senhor. Graças te damos. Saímos daqui rejuvenescidos pela Tua palavra, Senhor. Graças te damos. Amém. Quem foi rejuvenescido pela palavra, levante a mão e diga: graças a Deus. Graças a Deus. Agradeça a Deus por esta palavra. E vamos receber a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação, aleluia, do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, agora e para sempre. Receba meu abraço, receba a paz do Senhor. Deus abençoe.